bom dia! Hoje é quinta-feira, 17 de dezembro de 2015, estamos começando mais uma edição do Agropapo, o seu talk show do agronegócio, aqui na UTV, a TV da internet. E no Agropapo você já sabe, você acompanha os principais assuntos que estão relacionados ao setor que vem sendo a exceção positiva da economia brasileira nos últimos anos. Então aqui no Agropapo nós tratamos da política, da economia, da tecnologia, meio ambiente, leis, enfim, tudo que gira em torno do agronegócio e também outros assuntos correlatos ao setor. Afinal de contas, o agro está presente no nosso dia a dia em N assuntos e N temas. Então também discutimos a questão da gastronomia, saúde, meio ambiente, entretenimento, moda, turismo rural, enfim, todos os assuntos em torno do agronegócio. E relembrando que você pode rever este e outros programas no nosso canal no YouTube. Basta chegar lá na busca e digitar Agropapo. Bom, e nesta quinta-feira, 17 de dezembro de 2015, eu tenho o prazer de receber o Marcelo Batistella, que é o diretor de marketing da Unidade de Proteção e Cultivos da BASF. Marcelo, é um prazer contar com a tua presença aqui no Agropapo. Ronaldo, eu que te agradeço, o prazer é muito meu, viu? Legal, muito bem. Para a gente começar aqui a nossa boa conversa, Marcelo, eu queria que você pudesse contar um pouco, unindo aí as duas áreas aí tua. Você é um executivo de marketing de uma grande multinacional aí do agronegócio. Eu queria que você pudesse pontuar um pouco como é que você enxerga justamente a questão do marketing no agronegócio no Brasil hoje, em que estágio estamos nessa questão? Ronaldo, acho que é uma excelente pergunta. Sem dúvida, estamos caminhando, né? Eu acho que evoluímos bastante nos últimos anos. Ainda temos um bom caminho a percorrer, né? Temos bons desafios, digamos assim. Trabalhamos no setor, o segmento que eu trabalho, né, de proteção de cultivo, é um setor bastante regulamentado. Perfeito. Né? E que a gente tem que achar maneiras inteligentes de comunicar com o nosso público final, que tanto é o agricultor, mas também como o consumidor. Né? Tá. E como fazer o link entre esses dois mundos que um não vive sem o outro no final do dia. Né? Quando você pontuou essa questão de ser muito bem regulamentado, eu queria que você pudesse explicar isso um pouco mais. Enfim, tem uma série assim, de protocolos, regras que tem que ser seguidos justamente para fazer uma comunicação com o agricultor em termos dos produtos que são... Perfeito. Né? De maneira bem geral, é regulamentado por órgãos federais. Né? E o grande objetivo da regulamentação é que não seja mal entendido. Tá. E que a gente possa chegar no público correto, nos meios corretos. Né? Então, amplamente dizendo, quer dizer que a gente só deve fazer comunicação de produtos e serviços em ambientes estritamente agrícolas. Perfeito. Muito bem. Agora, eu queria que você pudesse contar, você já fez en passant aí essa observação, a BASF é muito bem percebida e reconhecida justamente por tentar construir aí um diálogo, assim, um editorial que possa aproximar assim, esses dois universos aí, o consumidor final e o agricultor, né? Perfeito. Como é que surgiu isso? Como é que caminha essa estratégia? Quais resultados vêm sendo conferidos, enfim, auferidos dentro dessa questão? Olha, Ronaldo, tudo começa com a nossa estratégia de longo prazo. Né? Nossa empresa ela tem diversas divisões e uma das divisões é que trabalha com agricultura, com proteção de cultivos. E a gente tem no centro da nossa estratégia, da nossa missão é o agricultor. Né? Por um outro lado, o agricultor tem uma missão clara, né? Que é de alimentar, mover e vestir o mundo. Claro, sem dúvida. E aí a gente começou a olhar para diferentes aspectos de como que o nosso segmento, o nosso agricultor, ele era percebido e entendido. Né? E ficou claro que existia uma desconexão entre o que a gente acredita e percebe ser o valor e com a percepção que a comunidade percebia. Né? Tá. Com isso a gente entendeu que era parte da nossa missão também conectar esses dois mundos. Sim. Né? Nessa desconexão assim, você pode dizer de como é que ela foi acentuada? Como é que foi, vamos dizer assim, isso foi se esgarçando, esse relacionamento produtor-consumidor? Eu acho que ao longo do tempo, né, quando você tinha aí um mundo menos sofisticado, Perfeito. vamos dizer assim, né, essa relação ela era muito próxima, porque o alimento ele vinha mais direto da lavoura para a mesa, né? Claro. Essa relação era muito próxima.
E com o passar dos anos, a sofisticação da vida moderna, vamos dizer assim, industrialização, né? O modelo de distribuição de alimentos. Sim, aumento populacional mesmo. Sem dúvida nenhuma. Então, a população foi começando, a comida chegava à mesa com diversas partes da cadeia. Né? Sim. Antes você tinha um agricultor entregando diretamente o alimento para o consumidor. E isso, ao longo dos anos, a cadeia foi se sofisticando, foi ficando maior, e você tem vários passos, desde a produção até a alimentação final. Até o prato final. Muito bem. Dentro desse escopo assim, de comunicação com o consumidor e o agricultor como protagonista e tudo, a BASF ela desenvolveu aí, vamos dizer assim, campanhas que tiveram uma forte repercussão, campanhas de marketing digital na internet, né? Eu queria que você pontuasse aí um pouco elas, aí, como é que elas foram, enfim, tivemos alguns vídeos aí de sucesso, Planeta Faminto, Agricultura, o Maior Trabalho da Terra, né? Como é que foi isso, Marcelo? Ronaldo, esse foi um desafio grande para nós. Tudo começou quando a gente colocou isso como uma missão. Primeiro a gente precisava entender melhor o como fazer. Né? E aí a gente fez uma pesquisa em 2011 para entender como que era a percepção do agricultor em relação ao consumidor e como que era a percepção do consumidor em relação ao agricultor. E a gente viu que realmente existia... sem dúvida, eram sim. E aí a gente começou com o intuito de valorizar a agricultura e o agricultor. E para isso a gente achou que um caminho bastante interessante seria mostrar a importância da agricultura no dia a dia e na vida de todas as pessoas, né? Do agricultor e da agricultura. Perfeito. E aí já a primeira ação que a gente teve foi o lançamento do Planeta Faminto, que tinha esse intuito de mostrar a magnitude da agricultura e como isso impactava a vida das pessoas, né? E como também nós como país temos uma aptidão agrícola muito grande, né? Nós estamos aí, 1/3 do nosso PIB vem da agricultura. Sem dúvida, né? sem dúvida. Então tem uma importância. O Brasil é reconhecido globalmente como um grande player nesse setor. Então a gente começou assim. Né? E depois, no segundo ano, a gente trouxe... O escopo geral foi esse. O escopo geral foi esse. Né? Então a gente começou primeiro para mostrar a importância e o tamanho da agricultura no Brasil. Depois, no segundo ano, a gente continuou mostrando a agricultura, mas começou a mostrar também a importância e o papel e os grandes desafios que existia para o agricultor fazer isso. Né? E a sequência depois veio, os desdobramentos, foi que isso começou a ter um resultado muito positivo. Né? Isso se tornou global, né? Começamos aqui no Brasil, isso se tornou uma campanha global. E aí a gente achou que a forma que ficava mais entendida para o âmbito geral, a gente colocou um novo nome da campanha de Agricultura, o Maior Trabalho da Terra. Legal, eu vou pedir para você fazer o desfecho dessa resposta no próximo bloco, Marcelo, você falar do vídeo da Agricultura, o Maior Trabalho da Terra, para a gente poder conversar um pouco mais de uma maneira bem acentuada sobre esse ponto. Perfeito. Bom, nós vamos ao primeiro intervalo do Agropapo desta quinta-feira, 17 de dezembro de 2015. Relembrando que você pode assistir, rever este e outros programas no nosso canal no YouTube. Basta digitar na busca lá Agropapo. Bom, vamos ao primeiro intervalo e voltamos já já. A população mundial tem crescido rapidamente e seguirá avançando nas próximas décadas. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, até 2050 seremos 9,3 bilhões. Você sabe como vamos conseguir alimentar tanta gente? Entre outros fatores, consciência e manejo integrado às modernas tecnologias. A Andef protege a agricultura brasileira e defende essa causa. Andef, acreditar é o nosso alimento.
Pecuarista, dobre seu lucro na seca com Vemax Virginia Amicina. Veja o que criadores como você dizem sobre esta tecnologia. Hoje, a Virginia Amicina, no meu sistema de produção, ela é indispensável. O que eu estou tendo de resultado é justamente utilizando a Virginia Amicina. A Virginia Amicina realmente dá resultado. Já tenho recomendado para vários pecuaristas. Demorou, errou. Viu como é simples? Exija Virginia Amicina no mineral do seu rebanho. Vemax Virginia Amicina. A dose certa para produzir mais. Voltamos com o Agropapo, seu talk show do agronegócio aqui na UTV, a TV da internet. E hoje, nesta quinta-feira, 17 de dezembro de 2015, nós vamos continuar aqui a nossa boa conversa com o Marcelo Batistella, diretor de marketing da Unidade de Proteção e Cultivos da BASF aqui no Brasil. Marcelo, a gente falava no bloco anterior das ações assim, de sucesso que a BASF desenvolveu assim, na internet em termos de marketing digital e tudo, dos vídeos. Eu queria que você pudesse contar um pouquinho assim, qual foi o conteúdo editorial assim, dos vídeos que tanto fizeram sucesso, viralizaram assim, de uma maneira muito significativa na rede. Bom, Ronaldo, o primeiro que a gente fez, o grande intuito foi mostrar o tamanho e a importância da agricultura. Então ele foi pautado muito em fatos, números, né, correlações e evolução da agricultura no Brasil, né? No segundo ano a gente quis trazer o que está por trás disso, quais são todos os desafios que o agricultor precisa coordenar no dia a dia dele para que no final tenha resultado, né? Então a gente trouxe coisas que as pessoas que não estão tão próximas da agricultura não imaginam, que o agricultor precisa lidar com mais de 50 variáveis diferentes, que grande parte delas não está sob o controle dele mesmo, como o clima, como variação cambial, como fornecimento de recursos, como ele tem que cuidar de pessoas, ele tem que cuidar da planta, ele tem que cuidar do solo, etc. Né? Um conjunto de desafios que ele precisa vencer ao longo do ano. Sim, o agricultor tem que ser meteorologista, tem que ser o gerente do banco, tem que ser psicólogo, tem que ser tudo, né? E a gente, o resumo de tudo isso foi mostrar que mais de 50 fatores tinha que dar certo para que ele tivesse sucesso, e se apenas um desses 50 não desse certo, já não... Claro, o resultado já não funcionava, né? Depois nós viemos com que foi um pouco da junção dessas duas coisas, que é a combinação do agricultor trazendo uma agricultura de sucesso, o que isso impactava na vida, nas nossas vidas como pessoas, né? Questão de alimentar, de vestir e de mover o mundo, né? Que tem essas... a agricultura ela não é só alimentação, mas também hoje com as discussões de energias renováveis, etc., é um grande papel da agricultura, né? Sim, sem dúvida. E sem contar também de investir, etc. Né? Então esse foi o mote do terceiro ano, e depois que a gente começou com a agricultura, o maior trabalho da terra, né? Que a gente tivemos no primeiro ano um protagonista, o João, se não me falha a memória, o Antônio, agora não me recordo, que era para contar a vida do agricultor dentro da propriedade. Perfeito. Né? E no outro ano a gente mostrou um outro protagonista, que era mostrando que a agricultura ela vem evoluindo ao longo dos anos e que é uma atividade que ela geralmente passa de gerações para gerações. Né? E esse daí foi todo desde o nascimento desse filho de agricultor, sim, até a passagem do pai para o filho. Ele tinha uma pegada assim mais emocional, vamos dizer, né? Sim, tinha uma pegada mais emocional e ao mesmo tempo também para mostrar que a agricultura se modernizou e continua se modernizando, se sofisticando, né? De passar de geração para geração.
E o último agora, que a gente lançou em 2015, ele também tem aí como um papel de despertar nesses dois públicos, né, a importância da sustentabilidade, né? Bem na amplitude da palavra sustentabilidade, tanto pelo ponto de vista ambiental, quanto pelo ponto de vista social e também econômico. Né? Então esse foi um diálogo entre o agricultor e a terra, que mostrando que tudo que deveria ocorreu nesses últimos anos para mostrar que a agricultura sim se preocupa com a sustentabilidade, os cuidados com que o agricultor vem tomando com a terra, com boas práticas conservacionistas, etc. Né? E provoca um pouquinho também o público não agro e dizer, o agricultor está fazendo sua parte, e você? Entendi. Tem esse tipo de provocação, né? Também tem um pouquinho. Agora me conta uma coisa, esse esforço é BASF Brasil ou isso também é desenvolvido em outros países? Essa questão justamente dessa realmente preocupação de aproximar produtor e consumidor, como é que é isso? Não, essa iniciativa bem específica, ela começou aqui no Brasil, como eu comentei um pouquinho anteriormente, ela foi muito bem percebida e reconhecida, então isso foi depois, a gente desdobrou isso no mundo inteiro, hoje é uma campanha mundial, né? E diferentes lugares do mundo, você tem diferentes, ou proximidades ou mais distâncias. Perfeito, né? E abordagens diferentes abordagem também. Um pouco diferente, mas de maneira geral, esse é um desafio que globalmente existe, né? Por um outro lado, como a nossa aptidão e pujança é tão grande, eu acho que a gente tem mais que continuar buscando esse entendimento entre as partes. Muito bem. Eu não posso deixar de citar, obviamente, também a questão que foi do carnaval, né? O carnaval da Vila Isabel, há cerca de 2, 3 anos, que a BASF foi protagonista nessa parceria aí e tudo, e que resultou no título, na verdade, né? Pois Se você contasse um pouco como é que foi essa experiência, enfim... Experiência que, aliás, serviu de inspiração para o Carnaval de 2016 no Rio de Janeiro, né? Vai ter algo semelhante aí de uma outra escola de samba. A gente fica até contente, né? Porque o grande objetivo, quando a gente partiu para essa iniciativa, a gente começou com as mídias eletrônicas, né? A gente faz muitos eventos e estamos no dia a dia ou com a sociedade ou com o agricultor e a gente tentava multiplicar isso cada vez mais. Mas a gente entendeu que a gente precisava de um marco, de alguma coisa que realmente tivesse aí uma expressão muito grande para realmente trazer para um outro nível, né? E o nosso pensamento naquele momento foi qualquer um dos lugares ou do evento que mais conecta as pessoas, né? O Carnaval é uma grande festa brasileira, né? E a gente partiu para esse projeto, né? Tivemos a felicidade de ter uma parceria muito boa, né? Com uma escola que tinha interesses comuns também de trazer esse tema. Confesso que a grande preocupação não era ser campeão, mas lógico, ficamos muito orgulhosos, né? Porque também trouxe esse orgulho para o agro, para o agricultor, para a agricultura e para todos que estavam envolvidos. Realmente foi uma maneira muito grande de trazer a exposição para o tema, né? E foi um ano que realmente alavancou todo o resto dos esforços que a gente vinha fazendo em outras... E que nos trouxe mais ainda engajamento para continuar fazendo, esse é um fato. Muito bem. Eu queria que a gente, continuando aqui, Marcelo, que a gente pudesse falar também um pouco da pesquisa que a BASF também desenvolve, aí justamente dentro desse escopo aí, dessa questão consumidor, produtor rural, que é a Farm Perspective Study, acho que é isso, né? Perfeito. Eu queria falar como é que surgiu essa pesquisa, se é só Brasil, ou é também no exterior, e quais foram os principais resultados. Se você pudesse falar um pouco nesse encerramento do segundo bloco, e a gente esmiuça ela um pouco mais no terceiro. Perfeito. Como eu te disse, a partir do momento que nós colocamos no centro da nossa estratégia o agricultor e sua relação com a sociedade, a gente primeiro precisava entender da onde a gente estava começando. Porque depois a gente iniciaríamos os investimentos nisso. E a gente precisa medir quão efetivo isso está sendo. Então a gente está de verdade conseguindo fazer essa aproximação. Então nós começamos, a primeira pesquisa foi em 2011 e nós repetimos agora em 2014 para ver depois, após essa série,
Quais transformações? Quais transformações aconteceram. Uhum. E ela é uma pesquisa que ela é feita nos principais áreas agrícolas do mundo, né? Não é só no Brasil. Tá. São países onde a agricultura tem uma relevância mundial. Uhum. Né? E a gente divide a pesquisa em dois públicos. A gente Certo. conversa com o agricultor e com a sociedade, Uhum. né? Para a gente entender como é que essas percepções e essa relação está evoluindo. Uhum. E tem a expectativa de ter uma terceira pesquisa? Ou como é que está isso? O nosso intuito é continuar de tempos em tempos medindo se todo o esforço que nós e a cadeia toda está fazendo, não só a base, se isso está tendo resultados positivos, né? Tá. E se a gente precisa ajustar a rota, sim ou não. Então, com toda certeza, mais à frente a gente deve repetir sim, para que a gente continue medindo, né, se os esforços da cadeia como um todo estão E em termos de resultados aqui, eu até pensei aqui alguns pontos para a gente poder falar um pouquinho mais. Ela envolveu quantas pessoas mesmo? Foram cerca de 3 mil, né? 3 mil entrevistas? Ela funcionou agora de 2014 por cerca de 300 agricultores e de 3 mil cidadãos. Pessoas das cidades, Bom, enfim. colegas da cidade, Claro, vamos claro. dizer assim. Né? Uhum. O resultado a gente mediu com esse número que é bem representativo dentro do nosso país. A gente entende que a metodologia Dá uma boa abrangência, né? Sem dúvida nenhuma. Muito bem. Bom, a gente vai esmiuçar esses dados aí no terceiro bloco. Bom, a gente vai agora para o segundo intervalo do Agropapo, o seu talk show do agronegócio aqui na AltV, a TV da internet. Reiterando que você pode rever este e outros programas no nosso canal no YouTube. Basta digitar lá na busca Agropapo. Bom, vamos a mais um intervalo e voltamos já já. A população mundial tem crescido rapidamente e seguirá avançando nas próximas décadas. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, até 2050 seremos 9,3 bilhões. Você sabe como vamos conseguir alimentar tanta gente? Entre outros fatores, consciência e manejo integrado às modernas tecnologias. A Andef protege a agricultura brasileira e defende essa causa. Andef, acreditar é o nosso alimento. Pecuarista, dobre seu lucro na seca com Vemax Virginia Amicina. Veja o que especialistas dizem sobre esta tecnologia. E a Virginia Amicina, na verdade, tem viabilizado um sonho de mudança da rentabilidade dos pecuaristas que participam conosco. Então, acho que a Virginia Amicina é uma tecnologia que veio para ficar. Nós já temos vários clientes utilizando essa tecnologia com resultados fantásticos. Não dá para deixar de utilizar. Exija Virginia Amicina no mineral do seu rebanho. Vemax Virginia Amicina. A dose certa para produzir mais. Voltamos com o Agropapo, seu talk show do agronegócio, aqui na AltV, a TV da internet. Hoje é quinta-feira, 17 de dezembro de 2015, e vamos continuar aqui a nossa boa conversa com o diretor de marketing da Unidade de Proteção e Cultivos da BASF, Marcelo Batistella. Marcelo, a gente começou a falar no final do bloco anterior da pesquisa que a BASF desenvolve aí, de como é que fazer, de poder checar essas percepções entre agricultor e consumidor e vice-versa. E a gente ia falar agora nesse terceiro bloco um pouco dos números do que essa pesquisa apresentou, enfim, tudo mais. Com alguns aqui me chamaram a atenção, eu queria poder desmiuçar ele um pouquinho com vocês.
Bom, a pesquisa mostra que, por exemplo, 88% dos consumidores entrevistados, eles reconhecem o papel do agricultor como um fornecedor de alimentos e 90% dizem respeitá-lo. De certo modo, é uma coisa meio paradoxal isso, né? Como é que o consumidor antes poderia não ver o agricultor como um produtor de alimentos? Não é? Como é que é isso? Primeiro eu queria só, perdão aqui, para retificar um número, por favor. A pesquisa de 2014 foram com 300 agricultores e 1.000 consumidores, tá? Mas esse é um número interessante realmente, né? E que a pesquisa anterior, ela mostrava um número menor do que esse, né? Na ordem de 70%. A coisa era mais grave. Mas eu acho que é um pouco do que a gente falou alguns minutos atrás, né? Que como a dinâmica da vida mudou, sim. Né? Esse distanciamento do rural com o urbano, né? E aumentou o número de personagens na cadeia. Né? Perfeito. Então a gente entendeu, né, que esse era um dos fatores, né? E o que a gente ficou contente é que o nosso setor como um todo, e é óbvio que também a gente entende que um pedaço disso são os esforços que a gente vem fazendo com as campanhas, etc., mas que evoluímos, né? Tivemos uma evolução considerável nesse período curto de tempo de 3 anos. Né? Perfeito. Mas eu concordo com você, né? Quando o senhor fala, como é que a gente não fazer uma correlação, né, clara? O agricultor é o que me muitas traz vezes o que é óbvio não é óbvio, né? Tem que contar isso, né? Às vezes não é. Né? Um outro dado também que me chamou a atenção, Marcelo, é que 85% dos consumidores entrevistados, eles diziam não entendem muito os inúmeros desafios do agricultor, né? Não vê o agricultor assim, ele pensa que o agricultor é só um cara que chega lá, bota a sementinha na terra e a coisa acontece naturalmente, né? Tem ainda esse distanciamento, né? É um fato, né? Tanto é que esse foi a segunda onda da nossa campanha, trouxe isso muito forte, pelo entendimento, era muito distante, e era muito mais distante do que a gente já está vendo agora. Né? Mas é um fato, a vida do agricultor não é tão fácil, né? Tem grandes desafios, assim como qualquer outra profissão. Até né? como muito bem fala assim, o ministro Roberto Rodrigues, ele fala que a carta escrita pelo Vaz de Caminha, no fundo, foi uma grande mentira, né? Não é aqui se implantando, não tudo dá. Você tem que ter muito trabalho para mudar essa questão. O que eu vejo que é muito positivo, né? E que a gente tem visto isso evoluir, e esperamos que evolua muito mais, é que o profissionalismo, né, que a agricultura passou e está passando, né? O uso de tecnologias, né? O uso de práticas agrícolas que trazem uma maior produtividade na mesma área, está sofisticando também o negócio, e eu entendo, nós entendemos que esse uma forma que o consumidor tem que começar a enxergar o agricultor também. Muito bem. Um outro dado também interessante da pesquisa mostra que 75% dos consumidores dizem que aceitariam pagar mais por produtos assim, digamos, sustentáveis, verdes, né? Como é que é isso? Isso é um ponto importante, né? Algo para direcionar a produção, né? Mas, sem dúvida, né? No final do dia, o consumidor é o que dita as direções, né? Eu acho que isso é uma mensagem muito clara para o próprio setor, de que o consumidor está buscando essa ambientalmente correto, né, socialmente correto, e que também ele está dizendo que, olha, eu se precisar pagar um pouco mais para que a coisa estou disposto. Fato é que na prática isso também não é tão simples, né? Não é tão fácil. Porque a hora que está na gôndola ou está com o produto lá acabado, também o consumidor também, ele exige um preço competitivo. Né? Então, o mercado funciona. E eu acho que isso é a grande dinâmica de qualquer mercado, e nessa relação no setor agrícola não é diferente. Né? O consumidor coloca os estandes cada vez maiores e também busca por uma competitividade aí de custo. Né? Agora, vamos dizer assim, de certo modo também paradoxalmente, cerca quase 40% dos consumidores disseram que, só 40% dos consumidores entrevistados disseram que os agricultores usam métodos de produção sustentáveis. As pessoas ainda não fazem muito ainda essa correlação, né, entre agricultura e sustentabilidade, né?
Esse é o grande desafio, né? Tanto que essa última campanha nossa foi para trazer um pouco dessa visão que sim, existe a sustentabilidade. Né? As práticas que eram feitas 50, 60 anos atrás, elas mudaram consistentemente. Né? Sim. Adoção de prática conservadora com um exemplo só, plantio direto. Né? Uso do solo de maneira adequada, né? Respeitando nascentes, rios, etc. Então, essa percepção agora eu acho que é o nosso grande desafio de mudar. Né? É lógico que existe sempre espaço para melhorar, mas a gente, eu digo que a agricultura hoje tem praticado coisas que vão muito na direção da sustentabilidade, mesmo porque a terra é o grande ativo do agricultor. Sim. E se ele não cuidar, ele vai acabar com o seu grande ativo, com o seu grande negócio. Né? Então essa é uma percepção que ainda a gente está bastante descontente, ele tem muito espaço para se trabalhar nisso, sem dúvida. Legal. Chegou uma pergunta aqui no nosso chat e eu não posso deixar de fazer, afinal de contas o internauta é a razão da nossa existência aqui. Marcelo, até peguei, é uma pergunta que tem a ver até com o nosso último assunto aqui que a gente está tratando. Como é que você vê assim a área de biologia na agricultura, nessa agricultura moderna? Tem a ver, não tem a ver? Essa questão de sustentabilidade e tal, como é que você enxerga isso? É da Débora dos Santos Silva, bióloga aqui de São Paulo. Obrigado pela pergunta, Débora. Eu não só acho que tem tudo a ver, como a indústria está investindo nisso. Né? A gente tem que entender que nós estamos num país tropical, onde fazemos 3 safras ao ano, né? E com uma incidência de patógenos, de pragas, de plantas daninhas muito maior do que no hemisfério norte. Né? E o manejo integrado, para mim, é a solução sustentável da atividade. Né? Sem dúvida nenhuma, o que se busca é produzir mais na mesma área, de maneira consistente e duradoura ao longo dos anos. Eu acho que a integração entre boas práticas agrícolas, o uso adequado de proteção de cultivo, de produtos químicos e a ajuda do controle biológico vai ser fundamental para que essas 3 grandes áreas tornem o negócio sustentável. Fazer uma combinação das técnicas, né? Não tenho dúvida. Né? E aí você vê que tem espaço, eu imagino que ela fez a pergunta justamente no sentido de oportunidade. Você vê que tem espaço para biólogo na agricultura dentro dessa busca assim, do setor para ser cada vez mais sustentável, que o agronegócio brasileiro vem investindo muito nisso. Perfeito. E também se mostrar cada vez mais assim. Perfeito. Olha, Débora, tem bastante espaço sim para biologia, né? A pesquisa biológica na agricultura tem crescido muito. Né? Existe uma vontade e colocando recursos financeiros nessas pesquisas, né? E sem dúvida nenhuma ela vai crescer junto com as outras. A gente precisa sempre continuar pesquisando boas práticas. A proteção de cultivos, ela vai continuar sendo fundamental para proteger produtividade e, sem dúvida nenhuma, a biologia vai ser um grande componente. Já e vai continuar sendo um grande componente na agricultura. Legal, a gente está caminhando aqui para o desfecho do nosso agropapo, mas eu não posso deixar de citar um tema aí que é justamente tem a ver com comunicação, agricultura e tudo mais, que é um certo, vamos dizer assim, preconceito que está, vamos dizer assim, ganhando musculatura aí na sociedade em relação ao uso de defensivos na produção agrícola. Você vê que tem uma certa cruzada contra o uso de agroquímicos na agricultura. Como é que a BASF enxerga isso? O que pode ser trabalhado em termos de comunicação nesse sentido? Eu vejo que sim, existe algumas desinformações, né? Eu acho que é um papel do setor também comunicar isso de maneira adequada. Fato é que a legislação ela é muito rigorosa e tem que ser mesmo, né? Então toda empresa que trabalha nesse setor ela tem uma preocupação muito grande, mesmo porque se ele não atender a legislação ele nem vai estar no mercado. Claro. Né?
Esse é um ponto. Outro ponto que, além da legislação, existe uma responsabilidade que a gente chama de uso correto, né? Porque o que a gente quer é que produza mais. Esse é no final do dia, mas usando de maneira adequada, né? Então, toda a nossa indústria, e a BASF é pioneira nisso, a gente tem trabalhos de stewardship, que nada mais é do que educação, né, de uso preventivo, de como fazer as coisas que para não gerar esse desentendimento. Né? Porque eu acredito que uma parte importante dessa, você chamou de cruzada, mas eu digo que acho que é uma discussão importante, é muito mais por falta de informação do que por fatos e dados. Né? Então, eu acredito sim que é fundamental para a agricultura a questão de defensivos agrícolas, é impossível se fazer sem. Eu acho que a responsabilidade é uma palavra de ordem nesse sentido. Né? E as tecnologias avançaram assim absurdamente. Né? Então, eu acho que esse é um diálogo que precisa existir um entendimento melhor antes das partes, ambas partes, ou criticarem ou trazerem temas para a mesa. Mas eu acho, aliás, tenho certeza que é um diálogo importante. Muito bem. Na verdade, o uso da ciência aplicada na agricultura é algo absolutamente benéfico e não o contrário, né? Não, eu acho que esse que é o grande entendimento que precisa ter tido, né? O fato é que a ciência, onde a química está inclusa, né? E a biologia também, etc., a genética, ela vai ser fundamental para sustentar. Nós estamos falando em 9 bilhões de pessoas até 2050. Sim. As pessoas vão precisar se alimentar saudavelmente, vão precisar vestir, vão precisar se locomover. E a agricultura é o motor de toda essa engrenagem. Sim, a geração de alimentos, de energia a partir de bases agrícolas, ela só vai se consolidar e ganhar cada vez mais corpo se tiver a ciência aplicada, né? Isso é condição sine qua non. Né? Exatamente. Muito bem, Marcelo. Olha, eu quero mais uma vez agradecer aqui a sua presença, foi uma satisfação, uma honra contar aqui com a sua participação no Agropapo e volte mais vezes, viu? Muito obrigado, Ronaldo. Obrigado para quem está assistindo também. Desejo aí um feliz ano novo e um feliz Natal para todos. Muito bem. Bom, e assim nós encerramos esta edição do Agropapo, o seu talk show do agronegócio, aqui na UTV, a TV da internet. Relembrando que você pode rever este e outros programas no nosso canal no YouTube. Basta chegar lá na busca lá e digitar Agropapo. Bom, encerramos esta edição e voltamos logo mais. Um abraço, tchau, tchau.